Por que Yoshihiro Togashi é conhecido como a lenda do storyboard? Hoje vamos explorar o estilo do gênio por trás de Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, Yoshihiro Togashi. Fala povo, beleza? Aqui é o Israel ou Izu, e se você é fã de Yu Yu Hakusho ou Hunter x Hunter, você com certeza já sentiu que o autor Togashi tem alguma maneira bem única de contar suas histórias. E de alguma maneira ele consegue fazer a gente ficar bastante imerso, interessado e não conseguir largar. Como será que ele faz isso? Togashi é um autor tão incrível que, nesse livrinho aqui do Yusuke Murata, o desenhista de One Punch Man, a gente vê ele ser chamado de a lenda do storyboard, ou o homem mais próximo da verdade do anime. E o objetivo desse vídeo aqui é decifrar o estilo único do Togashi na criação dos names. E a gente entender o que os torna tão especiais e por que ele é um mestre em manter os leitores grudados nas suas histórias. Mas isso, afinal, o que é um name, ou storyboard de mangá? Então, galera, para quem está começando, no mundo dos mangás, o name, ou storyboard, é como o esqueleto, a base do mangá, onde tudo começa a tomar forma, e é nessa etapa que a história ganha ritmo e a sequência de quadros é definida. Esses rascunhos simples aqui ajudam os editores a entenderem o que o autor quer passar e a sugerir ajustes. É uma etapa crucial, porque dizem que a qualidade de um mangá é determinada pelo name. Então, não é exagero dizer que a alma de uma boa história está aqui. No Japão, antes de qualquer mangá ser publicado, rolam reuniões entre o autor e o editor. E é nesse momento que o autor apresenta o name, com diálogos, balões e quadros rascunhados, ou seja, o thumbnail da página, para ele discutir o que funciona e o que pode melhorar junto com seu editor. Gente, isso é tão importante que os editores avaliam os names com base em 5 critérios assim que eles recebem o material do autor. São os seguintes. A primeira cena, ela prende atenção, ela é chamativa. Os quadros são claros e fáceis de seguir. A compreensão das ações e posicionamento dos personagens estão bem definidos. Mudanças de cena e passagens de tempo funcionam, são convincentes. E as emoções dos personagens são bem transmitidas. Em um artigo do site do Silent Manga Audition, uma famosa competição internacional de mangá, é reforçado: não importa o quão incrível seja a história ou maravilhosos os personagens, se os painéis forem confusos e o leitor se perder. Faça do layout de painéis suave e compreensível a sua prioridade número 1. E tem mais, se a sua primeira página não for boa o suficiente, o leitor pode desistir do mangá ali mesmo. E é por isso que criar momentos marcantes no início logo é muito importante. Porque sabe o que você tem que fazer? Dar um motivo para o leitor virar a primeira página. Isso é tão importante, mas tão importante, que já levou o Togashi a ter que terminar 19 páginas em metade de um dia. Sério, isso aconteceu. Ele explicou, ó: eu gosto de pensar muito nos names, por isso eu queria dedicar cada vez mais tempo a eles. E como resultado, eu precisei de tempo até o último minuto. E aí, quando me disseram, você não tem mais tempo, eu terminei o manuscrito no último segundo. O Togashi com certeza não é o primeiro nem o único autor que vai fazer isso. Tem relatos, por exemplo, do Tetsuo Hara, de Hokuto no Ken, que fez basicamente a mesma coisa. Essa determinação extrema aos storyboards mostra como ele considera essa etapa essencial para dar vida à narrativa e definir o ritmo que prenderá os leitores. E agora que tal a gente ir direto para o mangá que redefiniu toda a carreira do Togashi, que foi uma mudança de paradigmas para ele. O quê? Yu Yu Hakusho? Hunter x Hunter? Não, 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 não. Eu estou falando desse aqui, Tende Showaru Kupit. Nunca ouviu falar desse mangá do Togashi? Calma que você não é o único, porque esse é um mangá bem antigo dele, inclusive foi a primeira serialização dele na Shonen Jump. E ele mesmo faz questão de esconder que ele fez esse mangá. Togashi começou a desenvolver suas próprias técnicas logo em Tende Showaru Kupit. Por isso esse mangá é tão importante assim. Porque como foi o primeiro mangá que ele serializou na Jump, ele percebeu aí sim a dificuldade de trabalhar com prazos apertados e precisou muito se adaptar. Antes disso ele só tinha lançado one-shots. Isso forçou o Togashi a parar e tentar desenvolver técnicas próprias para conseguir facilitar a produção semanal. Senão ele não iria aguentar.
Por um lado, isso ajudou muito ele, porém, por outro, também gerou alguns problemas. Porque uma curiosidade é que Togashi tem muita dificuldade de explicar suas ideias para os assistentes. Ele prefere mostrar exemplos visuais, seja do próprio mangá ou de outros autores, para que os assistentes entendam o que ele quer. O problema é tão grave, gente, que teve até uma vez que ele escreveu um caderno inteiro com as suas técnicas, explicando tintim por tintim como é que elas funcionam. Porque caso ele ficasse impossibilitado de terminar o mangá enquanto estava hospitalizado, os assistentes poderiam finalizar a obra. Porém, ninguém conseguiu entender, seja pela escrita ou pelo próprio conteúdo. E aí chegamos ao prato principal do vídeo, onde eu vou tentar, com o meu conhecimento, decifrar quais são os pontos únicos que fazem o Togashi ser tão famoso assim com seus storyboards. Ao ponto que grandes nomes como Yusuke Murata, de One Punch Man, consideram ele uma lenda viva e o admiram bastante. Então, vem comigo aqui nessa aventura, vamos tentar decifrar por que o Togashi é chamado de o homem mais próximo da verdade do Name. Ponto número 1. Estilo visual e composição. Togashi tem um jeito único de criar seus names. Ele faz escolhas narrativas e visuais que priorizam o ritmo, os personagens e o impacto emocional. Todas as cenas das páginas são super compreensíveis. Como o Togashi usa pouco cenário e detalhes ao redor dos personagens, as ações deles são muito fáceis de entender, o que deixa a leitura muito agradável e fluida. Além disso, ele usa muitos quadros horizontais. Isso ajuda a evitar o excesso de elementos em uma página, permitindo mostrar muito conteúdo de forma condensada e criando uma sensação agradável de passagem de tempo. Outra marca registrada de Togashi é a sobreposição de personagens e objetos nos quadros. Isso não só economiza espaço, como também valoriza o elemento sobreposto, trazendo dinamismo para a leitura. A sobreposição permite que o leitor seja guiado rapidamente pela página através do elemento sobreposto passando por vários quadros. E nesse processo, você pega detalhes adicionais pela visão periférica, então você não precisa perder tempo vendo cada um dos quadros detalhadamente para entender o que está acontecendo. Togashi também usa muitos recursos visuais abstratos, como flashes, linhas de movimento e efeitos visuais intensos, para criar impacto emocional e aumentar a imersão nas cenas de ação e tensão. Suas páginas têm um traço fino e poucos detalhes, criando um visual leve. Ele só preenche áreas com preto nos pontos mais importantes, como os personagens em destaque no momento e momentos cruciais. Isso dá clareza à leitura e evita que os leitores se sintam sobrecarregados com excesso de informação visual. E ele também brinca muito com o layout das páginas. Painéis irregulares, tamanhos diferentes e assimetria são comuns e criam uma fluidez narrativa, guiando o ritmo da leitura e enfatizando momentos de grande tensão ou introspecção. A variação de elementos visuais cria uma sensação de imprevisibilidade, mantendo o leitor engajado. Quem já leu alguma das obras de Togashi já deve ter percebido que ele adora adotar o minimalismo. Isso é muito recorrente nas suas páginas. Ele simplifica ou elimina cenários, priorizando os personagens e suas ações. Essa escolha artística facilita a leitura, tornando ela mais ágil e envolvente. Além disso, algo que ele consegue utilizar de forma certeira é o silêncio, com páginas quase sem texto, que intensificam a atenção e dão destaque às emoções e preparam o leitor para grandes revelações. Togashi explora o uso de espaços em branco para criar uma sensação abstrata em cenas introspectivas ou tensas. Ele reduz os elementos visuais, focando apenas no essencial. Isso dá ao leitor espaço para processar as emoções da cena e confere um ritmo único à narrativa, além de nos fazer sentir que estamos em um espaço fora da realidade, como se representasse o interior dos personagens, o que nos faz sentir dentro da pele deles. Isso também permite que momentos importantes ganhem maior destaque, já que espaços vazios destacam elementos que estão presentes neles. E, gente, o Togashi é tão bom nisso, mas tão bom, que a gente nem sente a ausência de cenário em várias ocasiões. Quer ver um exemplo? Aqui ao lado temos o exemplo do capítulo em que Hisoka tem os braços costurados pela Mate. E vamos fazer uma brincadeira? Bora contar quantas páginas demora até aparecer qual é o cenário em que eles estão. Porque saca só, a gente vê claramente aqui a cidade com a Torre Celestial ao fundo. Porém, eles podem estar em qualquer lugar da cidade. Hisoka sai da arena de combate e vai para algum outro lugar com a Mate que não sabemos qual é por enquanto.
E vamos ver quantas páginas demora até aparecer. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem cenário ainda, 8, 9, olha bem aí, 10, 11, 12, ainda sem cenário, 13, 14 e temos o cenário. Apenas nesta última página descobrimos onde os dois personagens estavam. Eles estavam em um apartamento, possivelmente o apartamento do Hisoka. Só que nós passamos 14 páginas vendo essa cena e a gente nem notou a falta do cenário. De tão absurda que é a habilidade do Togashi de conduzir a gente pela história sem que precise de cenário, pelo menos com tanta frequência. O engraçado é que, enquanto o Togashi tira cenário e elementos do fundo para facilitar a leitura e deixar mais dinâmico, o Takeshi Obata, de Death Note e Bakuman, vai exatamente no lado contrário. Takeshi Obata prefere adicionar o quanto for possível elementos visuais interessantes nos quadros e cenas com diálogo para deixar esses momentos menos maçantes. Ponto número 2. Estrutura narrativa e desenvolvimento. Diferente de outros mangakás que usam a virada de página para valorizar a cena impactante, Togashi muitas vezes prefere usá-la para mostrar as consequências ou desenvolver algo que aconteceu no final da página anterior. Isso cria uma continuidade fluida e mantém o ritmo da narrativa. E deixa eu te perguntar, você já notou que a história nunca fica parada dos mangás do Togashi? Tá sempre acontecendo algo novo para mover ela em frente, garantindo que o leitor se mantenha engajado do início ao fim, é sério. E aliado a isso, Togashi costuma explorar vários núcleos narrativos, mas ele prioriza que cada cena traga informações novas e relevantes. Ele evita criar cenas apenas para preencher espaço, mantendo o foco no progresso da história. Essa abordagem provavelmente reflete a sua inspiração em sistemas de jogos. Exatamente. Togashi frequentemente parece pensar no desenvolvimento de suas histórias como se fosse um jogo. Ele configura as regras e estabelece o cenário inicial, definindo o caminho que o personagem deve seguir e o que ele precisa levar para alcançar seu objetivo. Depois disso, ele deixa a situação se desenrolar de maneira natural, garantindo consistência e emoção na narrativa. Repara só, quase todo capítulo começa com uma rápida contextualização baseada nos elementos 5W1H, ou seja, quem, onde, quando, o que, como e porquê. Em poucas páginas, geralmente de 1 a 4, ele estabelece a situação atual, e então a trama avança com os personagens tomando decisões e movendo a história para frente. Ponto 3. Personagens e diálogos. Algo revelado pelo Togashi no livro sobre como fazer mangá do Yusuke Murata é que ele utiliza o estilo de comédia japonesa Manzai como inspiração para as cenas de interação entre personagens. Esse estilo é focado em trocas de argumentação entre personagens, e é muito comum a gente ver os personagens do Togashi debatendo algo, principalmente sobre como resolver o problema que foi proposto para eles. Essa interação toda dos personagens é muito valorizada pelo autor, e ocorre principalmente por meio do diálogo, o famoso diálogo em Hunter x Hunter. Essa interação toda adiciona uma profundidade narrativa às falas dos personagens, muitas vezes subestimada. O Togashi garante que cada fala e ação dos personagens combine 100% com as suas personalidades. Se algo parecer fora de lugar, ele diz que reescreve desde o começo. O que faz com que seus personagens pareçam muito vivos e não apenas ferramentas do roteiro. E, inclusive, o Togashi costuma escrever os diálogos antes de desenhar o name. Falando nos personagens, percebam que raramente eles aparecem no mesmo ângulo ou pose na mesma página. Togashi altera constantemente ângulos e poses, o que torna a leitura mais dinâmica e interessante. E também para facilitar a leitura, na maioria dos diálogos, ele separa as falas em vários balões e os distribui bem pela página. Quando há muito texto em um capítulo, Togashi compensa também com páginas mais leves em seguida, ou cenas com emoções intensas para manter o equilíbrio. Tópico 4. Expressividade e emoção. O Togashi trabalha as expressões de forma detalhada, variando de sorrisos sutis a caretas extremas. Close no rosto dos personagens aumentam a carga emocional de momentos críticos. Como o próprio Togashi falou, inclusive, não importa a técnica que você usa.
O importante é transmitir a intensidade das emoções dos seus personagens. Ele disse isso no livro O Método para Fazer Mangá, do Yusuke Murata. E, inclusive, o próprio Yusuke Murata disse nesse livro que a parte que ele acha mais incrível dos desenhos do Togashi é a expressividade dos personagens. Tópico 5. Dinamismo visual em ação e simbolismo. As cenas de ação, com a sua fluidez e intensidade visual, têm a função de transmitir a velocidade e a energia do combate ou do conflito. O Togashi usa muitas linhas de velocidade. Muitas mesmo, gente. Em conjunto com ângulos dramáticos e composições elaboradas, isso cria muita sensação de movimento, fazendo com que a ação pareça mais orgânica e visceral possível. Isso não só eleva a intensidade da cena, mas também permite ao leitor sentir a urgência do momento. E quanto ao simbolismo visual, isso permite que o Togashi adicione profundidade à narrativa, transmitindo conceitos e temas de maneira mais abstrata. Como assim? Com elementos gráficos, como sombras ou figuras, que podem representar estados psicológicos ou espirituais, ajudando a explorar temas mais profundos de identidade, moralidade, destino, essas coisas, sem depender exclusivamente do diálogo. Além disso, a organização de painéis, posicionamento e espaço que um personagem ocupa na página pode potencializar o simbolismo visual. Por exemplo, nessa cena de Yu Yu Hakusho, na luta do Toguro contra Genkai, mesmo que o Toguro esteja ferido, ele está ocupando a maior parte do espaço da página, das duas páginas. Porque isso quer mostrar que, apesar de ele estar machucado, ele ainda assim é muito superior e muito mais forte do que a Genkai e está dominando a situação. Um exemplo de Hunter x Hunter é esta página em que um personagem está despertando um poder muito grande. E o seu adversário está ali no centro, enclausurado pelos quadros do personagem que está recebendo power-up. Isso demonstra que o adversário está sem saída e sendo oprimido pelo poder imenso que ele está sentindo do outro personagem. Agora, galera, depois de falar tudo isso, que tal se a gente analisasse um capítulo específico de Hunter x Hunter? E vocês lembram quando eu citei que o Togashi terminou 19 páginas em metade de um dia? Pois é, o capítulo em questão é esse aqui, da luta com Hisoka contra Castro, capítulo 53, caso você queira dar uma olhada. Vamos tentar entender por que ele passou quase o tempo todo do prazo planejando esse anime? Vejamos, primeiramente, você nota, né? Caramba, olha como que ele fez correndo. A gente tá vendo aqui no fundo a galera da plateia toda rabiscada, é só um monte de ponto preto. Inclusive os personagens, eles estão muito rabiscados nesse capítulo. Eu achava que era só estilo Togashi quando eu vi isso, mas não, é porque ele não tinha tempo. Então, vamos lá. Ele tá, novamente, deixando bem claro aqui qual é a situação. Ele tá contextualizando. Lembra do que eu falei? O Togashi, ele não começa o capítulo geralmente logo de cara. Ele pausa logo no começo, contextualiza a situação. Talvez isso seja para ele já ter certeza do que ele vai fazer para iniciar um capítulo. Em vez de ficar pensando, bolando em maneiras novas de começar, ele primeiro faz a contextualização e aí ele já tem algumas páginas utilizadas, que ele não precisa mais se preocupar. Temos logo em seguida uma arte de abertura de capítulo, o que também deve ajudar a economizar a página. Aí a gente vai começar a luta e podemos observar o fundo branco aqui destacando o Hisoka e muita abstração, ó, com ausência de fundo. Muita linha de velocidade, como eu falei que ele usa nas cenas de ação, muita linha, muita mesmo. E aqui, olha quem diria, ele usou a virada de página para impactar o leitor. Então, gente, o que eu falei não é que ele nunca faz isso, é que ele não costuma fazer isso com tanta frequência assim. Vamos ver se isso se repete mais vezes aqui nesse capítulo. Vocês veem que continua cheio de linhas de velocidade. Cheio, cheio, cheio. E sem cenário, apenas os personagens. Novamente, não sentimos falta. E tome linhas de velocidade, hein? Eu não exagerei quando eu falei aquilo, gente. Note como os personagens dificilmente estão na mesma posição, que nem eu falei. Olha aqui a sobreposição da imagem, o que eu disse. E isso daqui, gente, não é uma virada de página. Ele deixou o impacto para a página da esquerda. Imaginem uma abertura de página. É mais ou menos nesse ponto aqui em que está esse quadro grande. Novamente, mais sobreposição de imagem. E aqui, olha os balões bem espaçados, como eu falei. Ah, eu já ia esquecendo dos quadros na diagonal.
Sempre tem. Olha aqui, mais quadros na diagonal. Uma outra coisa é que além dos quadros em diagonal, o Togashi usa muitos quadros pequenos para indicar passagem de tempo pra gente. Isso ajuda ele a controlar o ritmo. Ele usa vários quadrinhos pequenos para dar a sensação de que a gente está vendo a mesma situação durante muitos quadros, que aumenta a nossa sensação de que o tempo está passando bem devagar. Aqui na página seguinte podemos ver como ele não desenhou a galera da arquibancada com detalhe nenhum. Cara, só o Killua aqui tá detalhado e isso ajuda o Killua a se destacar. Então, gente, é incrível como o Togashi, ele tentando não ter tanto trabalho, tentando facilitar a produção dele, ele acaba favorecendo uma leitura muito gostosa e que a gente identifica muito fácil quais são os pontos de importância e não tem poluição visual. Ele uniu muito o útil ao agradável. Aqui temos o fundo preto indicando abstração, quadro horizontal e também com muita speedline. Olha aqui, novamente, um quadro horizontal para conseguir mostrar a reação do Killua. Olha o equilíbrio dos momentos calmos e silenciosos e com abstração, com os momentos de intensidade e impacto, que nem eu falei. A gente não sabe o que pode vir a seguir. Ele brinca muito com o ritmo. Como eu disse, essa imprevisibilidade deixa a gente interessado. Novamente, os quadros de maior impacto dessa spread aqui. A spread, gente, é justamente as páginas assim abertas uma do lado da outra. Temos o quadro maior na página da esquerda. Fundo branco para destacar o elemento que está aparecendo aqui. E os demais personagens e suas ações, que são, novamente, facilmente compreensíveis no resto da página. E aqui uma coisa que eu até esqueci de falar, que é como o Togashi, ele se preocupa muito com deixar uma leitura fluida, aproveitando o movimento que o nosso olho faz ao navegar pela página. Por exemplo, aqui nessa página, a nossa leitura começa aqui. E os elementos vão puxando o nosso olho para o quadro seguinte. E a gente faz o movimento que o Togashi gostaria que a gente fizesse para conseguir absorver cada uma das sequências de eventos e ter a leitura dos quadros e dos balões na sequência correta. Novamente, a galera aqui da arquibancada desenhada de qualquer jeito. E você vê que a gente não sente tanta falta. Ó, ele desenhou eles um pouquinho melhor quando precisava muito que se destacasse a surpresa da galera, por conta da habilidade do Castro em se duplicar. Aqui temos a explicação da habilidade do Castro, e a gente tem muito fundo branco para passar uma sensação novamente abstrata, como se a gente estivesse na cabeça do Castro ou do Killua e do Hisoka entendendo a técnica. Aqui nessa página temos muitos balões, mas olha só, todos bem separados e não deixando de nenhuma forma a ordem de leitura confusa. E por último, temos a cena final, onde nós somos conduzidos, novamente com muita maestria, através da página. Olha como o quadro do Hisoka mordendo o próprio braço puxa a gente através da página até o último quadro, onde a gente, inclusive, vê um quadro horizontal e lê ele da direita para a esquerda, aproveitando o sentido de leitura. Ufa! Galera, eu tentei, mas não quer dizer que eu consegui decifrar cada mínima característica do Togashi, porque, nossa, o cara é um gênio. Então, eu, dentro das minhas capacidades, tentei observar, dissecar cada mínimo elemento que eu consegui perceber que fosse intrínseco das obras dele. E eu espero que com isso eu tenha conseguido fazer vocês aprenderem mais sobre a grande capacidade e as técnicas que esse grande autor usa. E galera, o Togashi é a prova de que criar mangá é sobre descobrir o que funciona pra você. Não importa se você não acerta de primeira, sério. O importante é começar, experimentar e desenvolver o seu próprio estilo. Inclusive, o próprio Togashi fala nesse livrinho aqui que não existe apenas uma forma de escrever mangá. Cada pessoa tem a sua maneira. Primeiro estude as bases, entenda as regras e aí use esse conhecimento para inovar. A capacidade floresce quando o equilíbrio e aprendizado caminham juntos. Então pega o seu lápis e divida as suas ideias. Quem sabe você não é o próximo grande autor a inspirar gerações. E aí, você gostou do vídeo sobre esse grande autor que fez essas grandes obras aqui? Então saiba que tem mais vídeos do Togashi aqui no meu canal, com dicas dele
para você, aspirante autor do mangá. Inclusive dicas desse livrinho aqui que ele participa. E, gente, não são as únicas dicas do meu canal. O meu canal tá cheio de dicas para aspirantes autores de mangá. Então, eu vou sugerir, inclusive, esses dois videozinhos que estão aparecendo aqui do lado, que com certeza vão colaborar muito, muito na sua jornada de se tornar um grande mangaka. Ah, e se você gostou desse vídeo, e não esqueça de dar o like, tá bom? Isso ajuda a eu trazer cada vez mais conteúdos assim. Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!